Boa noite a todos. Meu nome é Robson Maranhão. Eu sou do Lamana, Lar Assistencial Maria de Nazaré, e estou hoje aqui utilizando a plataforma do Lemana para levar até os nossos irmãos uma palavra amiga, uma palavra consoladora, uma palavra esclarecedora sobre o tema suicídio. Quem pode me dar aí um oi para saber se está tudo ok, para a gente começar a falar? Estão me ouvindo bem? Está tudo tranquilo? Me dá um retorno aqui nas nossas, no chat aqui ao lado, para que eu possa saber se vocês estão me ouvindo bem, para a gente começar o nosso bate-papo, né? Nosso bate-papo bacana esta noite. Seu Francisco está aqui, me dando boa noite, muita paz. Está me escutando bem? Thalita Oliveira. Me dá um retorno aqui para saber se meu áudio está bem. Por gentileza. Então, vamos começar, né? Nós não temos a pretensão aqui de esgotar o tema, de fazer sermão, ou até mesmo estabelecer regras sobre como evitar o suicídio, mas levar aos nossos irmãos a consequência desse ato nas vidas sucessivas. Então, como eu falei, meu nome é Robson Maranhão. Estaremos aqui no bate-papo na plataforma do Lemana, Lar Espírita Maria de Nazaré, localizado na cidade de Macapá, que tem como presidente o nosso irmão Luiz Antônio Ferreira Maranhão. Eu sou aqui de Brasília, do Lar Assistencial Maria de Nazaré, o Lamana, Centro Espírita, em que lá somos assistidos e lá somos oportunizados ao trabalho, ao estudo, para ajudar na nossa reforma íntima. Então, o tema da noite e o tema do mês é suicídio, Setembro Amarelo. A verdadeira pandemia que devemos unir com muito amor, nos unir com muito amor, para impedir que esse ato infeliz aumente a cada dia, para impedir que ele atinja os nossos irmãos em sofrimento e que ele se torne um dia lenda neste planeta. O Setembro Amarelo é o mês que nós nos dedicamos para falar, para dar uma palavra amiga aos nossos irmãos sobre esse tema. Mas eu uso essa camiseta aqui, ó, sempre que eu posso. Toda semana eu coloco ela, ou para ir para o centro, ou para ir para o mercado, né, para que as pessoas possam ver, despertar, né? Esse é o nosso objetivo. Mas a pergunta é, o que leva uma pessoa, o que leva um irmão a cometer o ato de suicídio? Não é heroísmo e nem é covardia, nos orienta os psicólogos, nos orienta a doutrina espírita. O nosso irmão em sofrimento, ele quer fugir do problema que ele acha que não tem solução. Ele não quer se matar. E isso é muito importante mesmo, que nós temos que ficar atentos a alguns sinais dos nossos irmãos para compreender o sofrimento que ele está passando, a angústia que ele está passando, o momento de tristeza que o envolve. E quando eu falo para a gente dar atenção a isso, é que nós não devemos dizer, eu já passei por isso, isso é fácil, isso é frescura, desculpa a expressão, deixa de ser bobo, deixa de ser fraco. Não.
Compreender o sofrimento alheio é nos colocar no lugar dele, para saber a intensidade deste problema, para até no primeiro momento valorizar o sofrimento dele, compreender o sofrimento dele e nos resignarmos diante do sofrimento e jamais dizer que naquele momento ele tem capacidade de sair desse problema, mas procurar saber qual o problema, fazer perguntas, se compadecer, ter piedade, dar um abraço, deixá-lo se sentir bem, sem cobranças, para que a gente possa acolhê-lo e ele se sentir acolhido. Então, esse é o papel do ser humano, esse é o papel do próximo para com os nossos irmãos, com essa tendência, para que a gente possa evitar que ele cometa esse ato infeliz. Mas eu quero me dirigir não só aos espíritas, porque eu fui fazer uma pesquisa, e uma pesquisa muito interessante, que fiquei muito feliz, mas fiquei muito feliz mesmo. Eu fui pesquisar como encara o suicídio as outras religiões cristãs e não cristãs. E qual não foi a minha surpresa, gente? Muito feliz eu fiquei. Que no final das contas, todos nós, de todas as religiões que eu pesquisei, do Oriente, do Ocidente, cristãs, não cristãs, eles colocam a responsabilidade do julgamento aos nossos irmãos a Deus. Todas elas nos orientam que nós não devemos julgar, nem caracterizar, nem denegrir a imagem de ninguém que cometeu esse ato infeliz. Porque só Deus pode julgar. Só Deus tem o conhecimento da raiz dos nossos problemas, do tamanho da nossa fraqueza, que justificou o ato impensado. Então eu fiquei muito feliz, sabe, dessa possibilidade de deixar para Deus, depois que o nosso irmão comete o suicídio. A nossa religião é a espírita, com todo respeito às demais. E a gente percebe, principalmente com essa pesquisa que eu fiz, e sinceramente fiquei muito feliz, as religiões não salvam. E não existe religião melhor do que a outra. Existe religião que é bom para mim, que é bom para você. E essa religião, ela vai fazer com que a gente se reforme interiormente, que abra os nossos horizontes em relação à lei divina, porque ela está gravada na nossa consciência, e a gente vai desaguar todos os ensinamentos, todas as reflexões que a nossa religião nos fez na sociedade. Então a minha religião me ensina uma série de coisas que eu tenho que levar para a minha sociedade, não a nível de dogmas, mas a nível de fraternidade, a nível de misericórdia, a nível de indulgência, compreensão com os nossos irmãos e atenção para os detalhes do sofrimento do nosso irmão e em busca daqueles que sofrem, dar ouvido, dar atenção, sem nos envolver nessa correria do dia a dia. Às vezes um filho, às vezes um irmão, às vezes um vizinho, às vezes um aluno, às vezes um amigo, às vezes um conhecido distante, um colega de trabalho, ou um colega de universidade ou de escola, quer conversar. E a gente tem que estar atento para dar atenção, ouvir, sermos ouvidos para eles. Que nós possamos pegar tudo aquilo de bom que a nossa religião nos ensina e nos dedicar ao próximo. Isso é de tamanha importância para todos nós que estamos a caminho, porque nós estamos a caminho da salvação. E o Espiritismo, além de religião, é uma filosofia e é uma ciência, porque tudo aquilo que nós vamos tecer aqui, os nossos comentários, eles são extraídos de experimentações científicas mesmo, né? Observação, né? Repetição, teste, repetição, observação, variáveis, para chegar às conclusões
que os espíritos superiores nos trouxeram através dessa ciência. E uma delas, uma das comprovações, e que nos traz a justiça divina, é a reencarnação. A doutrina espírita nos ensina que nós somos criados simples e ignorantes e que temos várias vidas sucessivas para que, nesse ciclo de encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, evoluamos sempre, nos dois planos da vida. Deus colocou um véu no esquecimento para que a gente pudesse recomeçar. E isso é muito importante. O recomeço sem julgamento é importante, é a misericórdia divina nos dando a característica da lei de Deus, que é o amor. Então, olha bem, muitas pessoas têm até preconceito com a doutrina espírita, mas eu tenho duas historinhas interessantes sobre a doutrina espírita que nos diz o seguinte. Certa vez, a minha esposa fazia faculdade e uma amiga, se tornou amiga, já no 4º semestre, ou 5º, não me falha a memória, chegou na sala de aula, antes da aula começar, e bem assim, emocionada, né? E virou para mim e disse: professora, eu não acredito. E a minha esposa, que tem uma sensibilidade legal, já sabia o que ela ia falar. E a minha esposa respondeu para ela assim: o que foi, mulher, que você não acredita? Eu não acredito que você seja espírita. E a minha esposa, calmamente, compreendendo o susto da irmã, virou para ela e falou assim: sim, eu sou espírita. E a colega respondeu: mas você é uma pessoa tão bacana. E a minha esposa respondeu: deve ser por isso que eu sou bacana e você me acha bacana. Certa vez, eu trabalhava num colégio e tinha um aluno da antiga 8ª série, muito simpático, muito bacana, gostava muito de conversar comigo. Eu coordenava o ensino fundamental nível 2, e um dia ele descobriu que eu era espírita, e ele foi na minha sala e me perguntou: o senhor é espírita? Com toda aquela, né, torcendo para eu dizer que não. E eu respondi: sou. Aí ele falou assim: mas eu não entendo. Eu falei: o que você não entende, meu filho? O senhor conhece a palavra. Aí eu falei para ele: deve ser por isso que eu conheço a palavra. Né? Então, às vezes a gente encontra irmãos distraídos. Então eu quero dizer a todos que estão me ouvindo que não critique a religião de ninguém, porque todas elas são boas, se fazem o homem ser melhor a cada dia, que fazem o homem ser mais probo, honroso, caridoso, humilde, sincero, honesto, e é isso que a sociedade hoje está precisando. Mas como nós estamos numa plataforma espírita, a reencarnação nos traz a justiça divina. Como explicar a justiça divina com tanta anomalia no mundo, com tantas diferenças, né? Então nós temos que voltar lá em Paulo. A Bíblia nos traz, numa das epístolas de Paulo, que Paulo fala: há corpo espiritual, há corpo físico e há corpo espiritual. Olha só. E a doutrina nos traz o perispírito, que é o corpo espiritual que Paulo estava falando. E esse corpo espiritual, que o corpo físico é uma cópia dele e que fica após a morte, mas o corpo espiritual leva todas as impressões, todas as qualidades, todas as virtudes, mas também leva todas as nossas imperfeições, todas as nossas falhas, todos os nossos vícios morais e atitudes impensadas. Então esse corpo espiritual é que registra quem somos, e está dentro desse corpo espiritual, dentro de nós, a lei divina. A lei divina não vem de fora para dentro. Ela é de dentro para fora. Ela está em nós. É a lei da natureza. Você cortou, vai sangrar. Você tratou, vai cicatrizar. Ação e reação. Você cortou, vai sentir dor. E com o passar do tempo e com o tratamento, a dor vai diminuindo.
com o tratamento cuidadoso. E aí depois ela para de doer. E assim é a vida, assim são os problemas. Mas eu quero salientar que a lei divina está na nossa consciência. E se você, e se eu, e se nós tivermos uma semana de Bíblia, uma semana de Evangelho de Jesus na nossa vida, já é o suficiente para compreender a lei divina. Essa lei de ação e reação, que é a lei divina. Então nós vamos buscar no Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita, um trecho que está lá, vamos ver aqui, está lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10, em São Lucas, ou Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21, e também está em Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25, que eu peço licença para ler. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Não são todos. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Se nós não fôssemos espiritualistas, e todas as religiões cristãs são espiritualistas, ou seja, acreditam na sobrevivência da alma após a morte do corpo. A diferença da doutrina espírita para as outras é que nós acreditamos que existe a reencarnação, o espírito reencarnando em vários corpos em existências sucessivas para reparar os erros do passado e construir um futuro melhor. Então, essas promessas do Cristo nas bem-aventuranças só faz sentido se formos espiritualistas. Porque as consequências dessas bem-aventuranças só podem acontecer na vida futura ou num dia após o outro. Mas seguindo, a pergunta que não quer calar é a seguinte: como é que sofrem uns diferentes dos outros? A pergunta é, nesse capítulo tem que a justiça das aflições. Por que uns nascem na opulência, na riqueza, na saúde plena, e outros nascem na miséria, na pobreza e com doenças congênitas, e morrem em tenra idade, ou então sofrem uma vida inteira dentro de um hospital, em cima de uma cama, tetraplégico, paraplégico, cego, surdo, e com tantas outras doenças mentais que nós vimos por aí? Muitos vão dizer assim, são os desígnios de Deus. Mas será que os desígnios de Deus nunca foi dada a oportunidade a nós outros a saber detalhes desses desígnios de Deus? E aí entra a lei da reencarnação, que é a justiça divina. Sem reencarnação, não tem como justificar essas anomalias, porque senão nós teríamos um Deus caprichoso, né? Que faz o que quer sem se preocupar com seus filhos. Não, eu vou criar um aleijado, eu vou criar um cego, eu vou criar um débil mental pelo seu bel prazer. Porque se Deus é justo, se Deus é infinitamente bom, amoroso e justo, repito, a causa dos nossos sofrimentos também são justas. E não tem como você olhar para uma criança que acabou de nascer cego, surdo, mudo, e perguntar para Deus por que ele nasceu daquela forma e Deus te responder, foi porque eu quis. Tem que existir uma causa. E a doutrina espírita nos diz que esta causa está nas outras existências, construída por nós mesmos, e não um castigo de Deus a seu bel prazer. Repito, Paulo falou, há corpo físico e há corpo espiritual. A doutrina espírita nos fala, há corpo material e há corpo espiritual, que a doutrina espírita denominou, através de Allan Kardec, de perispírito.
que a gente acabou de explicar. Não é verdade? Então, seguindo no nosso bate-papo aqui, tem uma questão que é a 199 do Livro dos Espíritos. 199 do Livro dos Espíritos. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Não acontece isso? A cada dia? Crianças que nascem e morrem, crianças que morrem com 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, jovens que morrem em tenra idade? E a resposta é: a curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que a animava, o complemento de existência precedente e interrompida antes do momento em que devera terminar. A sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Na lei divina tudo é justo. Então, se no passado cometemos alguma atitude que interrompeu a nossa vida, a nossa existência antes do tempo previsto por Deus, a gente reencarna para complementar esses anos que nós antecipamos por atitudes não muito coerentes com a lei da natureza. Aí se pergunta, o que se cede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. Olha bem, aquela criança que a gente vê naquele corpinho bonitinho, nós não podemos esquecer que tem um espírito milenar. Um espírito antigo que está simplesmente complementando os anos de uma existência anterior e ele volta para a parte espiritual e depois ele renasce para continuar a evolução. E aí vem o nosso tema. Frequentemente, através do suicídio, integralmente deliberado ou de próprio desregramento, operamos em nossa alma desequilíbrios quais tempestades ocultas, que desencadeamos por teimosia no campo da natureza íntima. Olha bem, o suicídio, como nossos amigos já falaram em outras lives, ele é o direto e o indireto. O indireto são os cuidados que nós não temos com a nossa saúde. São os exageros que cometemos. São os vícios materiais que adquirimos. São as emoções exacerbadas que cultivamos e que acaba antecipando o nosso retorno espiritual entre uma encarnação e outra. E isso também é considerado suicida. Indireto. Porque se Deus nos deu o corpo, esse templo sagrado, essa igreja individual, que nós temos que levar o amor, nós temos que levar a fraternidade, a caridade aos nossos irmãos, Deus nos emprestou, não é nosso. Nós não podemos fazer com o nosso corpo aquilo que nos der na telha, como falam os jovens. Porque tudo que você coloca para dentro desse corpo que faz mal a esse corpo é menos um dia de vida que você tem. E com isso você está suicidando-se indiretamente. Não vamos esquecer disso. E você antecipando o seu desencarne, você vai ter que pagar por esses anos que estava previsto. Exemplos de suicídios diretos, que é aquela que tem, entre aspas, intenção. Né? Essa intenção é discutível. Cargas venenosas, instrumentos perfurantes, projéteis fulminatórios, afogamentos, enforcamentos, quedas calculadas de grande altura e multiformes viciações com que as criaturas responsáveis arruinam o próprio corpo ou aniquilam, impondo-lhe a morte prematura, com plena desaprovação da consciência. Suicídio. Né? E aí nós temos o suicídio. E aí se pergunta, podemos considerar a desencarnação da alma em plena infância como sendo uma punição das leis divinas na maioria das vezes? Partindo do princípio que nós estamos no processo de reencarnação, está se perguntando se é um castigo de Deus. Né? E aí vem a seguinte resposta. Muitas existências são frustradas no berço, não por simples punição externa da lei divina, mas porque a própria lei divina funciona em todos nós, desde que todos existimos no hausto do Criador. Veja bem, amigos, a lei divina está aqui, lembra que eu falei no início? Então,
Lembra que eu falei do corte? Então, tudo aquilo que a gente provoca no nosso corpo físico, no nosso organismo, em todos os sentidos, a lei divina já reage, porque está em nós. Deus está em nós, em cada molécula do nosso corpo físico, em cada elemento químico e elétrico do nosso corpo espiritual. Deus está conosco, porque foi Ele que nos criou. E nós estamos submergidos no hálito de Deus. Então a lei está em nós. Não existe um castigo de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Se nós podemos chamar de castigo, porque se nós que tomamos a iniciativa impensada, as consequências nós temos que assumir. É a questão do livre-arbítrio, ou seja, nós temos a liberdade de fazer as nossas escolhas. E isso quem nos deu foi Deus. Ninguém pode tirar. Não é? Então, o livre-arbítrio é: eu escolho e eu assumo as consequências da minha escolha. Se eu plantar amor, eu vou colher amor nas bem-aventuranças. Promessa do Cristo. Se eu plantar ódio, eu vou colher o ódio, né? Ou no presente ou no futuro, às vezes vem a cavalo, que já é um termo antigo, agora vem via internet, via online, pode ser rápido, mas de repente pode demorar, mas vem. Se eu plantar banana, eu vou colher banana, se eu plantar laranja, eu vou colher laranja, eu não vou colher outra fruta. Então o livre-arbítrio é muito importante. E quais são as consequências do espírito que tira a própria vida? Primeiro, lembrando a nossa palavra inicial, nós deixamos o julgamento para Deus. Nós não vamos especular, nem vamos criar regras dessa lei de ação e reação, porque não temos condições para isso. A nossa imperfeição, o nosso ponto de vista, a nossa crença religiosa ainda é pequena para construir uma fé robusta e entendimento de todas as coisas nesse planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina dentro de nós. Porque dentro de nós que está o mal, que está o egoísmo, que está o orgulho, e que muitas vezes nos leva ao desespero, nos leva à tristeza. E a gente sabe que, dando brecha para os espíritos que ainda estão no caminho do mal, para os espíritos que ainda estão em processo de vingança, que ainda não conseguiram ver a luz, eles venham incentivar, motivar os pensamentos de fraqueza que muitas vezes, no momento de desespero, nos tornamos dementes, psicologicamente desequilibrados, ao ponto de, no desespero, achar que os nossos problemas não têm solução. Precisamos de Deus. Precisamos reforçar a nossa fé na vida futura e nas consequências dos nossos atos no presente, para que possamos ter uma vida futura melhor. Melhor não em qualidade material, mas melhor em qualidade espiritual, ao ponto de ser forte diante das provações do mundo. Como Cristo venceu o mundo, nós também temos que construir essa estrada para vencermos o mundo, ou seja, todos os problemas que nos afligem, consequência dos nossos atos passados. Então nós temos que assumir e saber, se criamos o problema, temos condições de criar. Mas seguindo aqui nas consequências, e aí eu peço com muito carinho que a gente preste bem atenção. Quais são as consequências na vida futura, nas existências que vêm, daquele irmãozinho que tirou a própria vida? Determinam processos degenerativos e desajustes nos centros essenciais do nosso corpo físico, notadamente naqueles que governam o nosso cérebro, as nossas glândulas de secreção, que são as endócrinas, o sistema hemáticos, pela medula óssea, e todos os aparelhos, fígados, tubos digestivos e rins, muitas vezes são afetados pelo o ato do suicídio indireto.
ante o impacto da desencarnação provocada, semelhantes recursos da alma entram em polvoroso colapso sob traumatismo para qual não há termo correlato no diagnóstico terrestre. Então, toda vez que a gente comete, que os nossos irmãos cometem essa atitude de pelo menos dar um tiro na cabeça, por exemplo, a partir do momento que o projétil entra, a lei divina gravada no nosso corpo espiritual, ela já reage àquela violência, causando consequências no corpo espiritual e no corpo físico que nós vamos ter que reparar em vidas futuras. Então, o que a doutrina espírita nos diz? Muitas vezes, quando esse irmão se desencarna através do suicídio, ele entra em estado de loucura deplorável. Quando Jesus esteve fora da terra, entre a crucificação e a aparição no terceiro dia, Madalena pergunta para ele onde ele estava. Isso não está na Bíblia. Mas se nós formos lá, no capítulo 21, versículo 25 de João, capítulo 21, versículo 25 de João, João vai falar que se fosse escrever tudo que o Cristo fez e falou e que revelou, não daria livro na face da terra. Então, a doutrina espírita nos trouxe essa passagem que Madalena pergunta onde esteve, Maria pergunta onde esteve. E ele falou, fui ver Judas, fui acalentá-lo, mas ele não sentiu a minha presença porque ele estava em estado de loucura, extremamente desequilibrado. Mas com a minha presença e as minhas orações, eu fiz ele dormir. Então, esses nossos irmãos entram em estado deplorável de desequilíbrio. E como Deus é misericordioso, os bons espíritos, os espíritos superiores, só tem uma coisa a fazer, que é fazer com que eles reencarnem em um corpo às vezes debilitado, de acordo com a ação violenta que ele proporcionou ao corpo, para que eles possam ir se equilibrando psiquicamente, espiritualmente e fisicamente em existências sucessivas. E muitas vezes essas crianças, essas pessoas, perdão, esse espírito reencarna e precisa de 2, 3 anos a cada existência para ir se recompondo física e espiritualmente o seu espírito. Por isso, tantas mortes de crianças em tenra idade. Por isso, tantas crianças que nascem com doenças congênitas, quantas crianças que nascem com Zika vírus, né? Hidrocefalia, doenças mentais, síndrome de Down e outras sérias doenças mentais, quando elas tiram o corpo físico, quando elas tiram a vida com lesões e traumatismo cranianos. Outras desencarnam pulando de alturas ou se jogando na frente de carros, ou seja, aquelas mortes violentas muitas vezes vêm na existência futura com sangramentos que a ciência não consegue descobrir porque não param certas hemorragias. E assim a gente vai vendo que a reencarnação é uma misericórdia divina para que a gente tire esta lenda, me desculpe a expressão, de que o sofrimento é eterno e que não tem misericórdia divina para os nossos irmãos que infelizmente cometeram suicídio. Tem sim. E eles nos pedem prece, eles nos pedem oração, eles nos pedem vibrações de amor para que a gente possa ajudá-los a reconstruir o seu corpo espiritual, que a gente possa ajudá-los a reencarnar. Muitos deles vêm com doenças como a surdez, a mudez, né? E tantas outras, vêm paraplégico, tetraplégico, e em algumas existências, às vezes não morrem em eternidade, mas como nós estamos falando na morte infantil, muitas delas, e uma grande maioria, são consequências de suicídios de encarnações anteriores. Aí se pergunta, né? Quem recebe esses irmãos? Quem recebe esses irmãos como pai e mãe? No textinho lá acima, falou-se que é expiação e prova para os pais. Muitas vezes receber uma criança deficiente, física ou mental, para cuidar delas.
Olha só o que os Espíritos nos dizem no livro No Mundo Maior. Os homens e as mulheres que corromperam os próprios centros genésicos pela delinquência emotiva ou pelos crimes reiterados do aborto provocado em existência do pretérito próximo, para que, servindo da condição de atendentes e guardiães de companheiros que também se compuscaram perante a eterna justiça, se recuperem a seu turno, regenerando a si mesmo pelo amoroso devotamento com que lutam e choram no amparo aos filhinhos condenados à morte ou atormentados desde o berço. Meus irmãos, olha só como a misericórdia divina tem solução para a nossa reparação, para a nossa expiação, para o nosso pagamento de dívida. Os irmãos que muitas vezes abortaram, os irmãos que muitas vezes levaram as jovens a abortar, praticaram o aborto enquanto profissionais de saúde, se apresentam como candidatos, ou muitas vezes são convidados para cuidar desses irmãozinhos que tiraram a própria vida do corpo, mas não tiraram a vida do espírito, porque nós somos espíritos eternos, para cuidar deles, aprenderem a serem zelosos, amorosos, cuidadosos com as crianças que no passado não deixaram nascer. E os irmãos que nascem nessas condições devido ao suicídio são amorosamente cuidados. E aí está a justiça divina, ação e reação. Mas Deus só nos cobra quando já temos condições de pagar. Para que vocês possam ter uma noção de como Jesus, Deus, acolhe os nossos irmãos depois de um tempo de sofrimento, depois de um tempo de expurgo. Ele vai lá e convida aquele irmãozinho que cometeu o ato infeliz para renascer. E mostra para ele que o caminho é longo, mas nós somos eternos. O caminho é longo, mas é de regeneração e não de sofrimento eterno. Aí eu peço a licença a vocês, antes de concluir, para colocar uma música que eu já coloquei aqui. Porque é a música que relata quando Maria, a pedido do Cristo, após o seu desencarne, vá conversar com Judas, lá no ambiente de sofrimento em que ele estava, quando estava cego, já arrependido, mas consciente do seu sofrimento. Vou colocar aqui para a gente ouvir. Espero que dê tudo certo. Se alguém puder me dar um sinal que está tocando, eu agradeceria, tá bom? Preste atenção na letra. Judas triste, solitário, relembrando o Calvário, cego de tanto sofrer, tem a culpa e o remorso a lhe doer. No meio da noite escura, escuta a voz da brandura, meu filho, por que choras? Acaso não sabes, Senhora, sou eu, o Judas traidor, aquele que com um beijo entregou o nosso Senhor. Deixa-me sofrer as dores, pois mereço a escuridão. Não há quem me abençoe, me perdoe ou me
me faça uma oração. Meu filho, sei que sofres, sei também que te preocupas com remorso que escutas. Venho apenas falar-te, confia em Deus que é teu Pai, o Pai jamais condena um filho a eterna pena. Infinito amor. Venho como toda mãe resgatar um filho amado. Sofre então com paciência, não estás desamparado. Quem és tu que assim me falas? Sabes tão pouco de mim. És bendita irradiando amor. Não sabes, presença divina, do meu fardo e da minha sina. Aquele homem de luz fui eu que levei a cruz. Eu conheço a tua história. Vim aqui pra te dizer, fui eu que dei a luz ao homem chamado Jesus. Venho trazer-te o perdão, conforto e consolação. Levanta, aceita e confia. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. Vem, dá-me tua mão. Vamos recomeçar. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. Emocionante essa música, emocionante a melodia, a letra, esse diálogo divino em que o infinito amor de Deus, através de Jesus, o divino amigo, através de nossa mãe Maria Santíssima, mãe de Jesus aqui na terra, depois de muito sofrimento de Judas, foi lá. Vamos, meu filho, vamos renascer, vamos recomeçar. Mas degrau a degrau, reparando no corpo físico e no corpo espiritual as lesões que contraiu, intencionalmente ou não, através de vidas sucessivas, até voltar ao equilíbrio, certo? Em sofrimento da carne, em sofrimento do corpo, em sofrimento mental, para depois renascer, depois de muito tempo, equilibrado, normal, com seu corpo espiritual mais uma vez refeito e o corpo físico também. Aí nós vamos ver na figura de Joana d'Arc a última encarnação de Judas, onde ele, traído, foi queimado, foi à fogueira. Nas mesmas condições
que traiu Cristo, ele foi traído. E queimado em fogueira, sobe aos céus regenerado. Né? Regenerado. Humberto de Campos vai nos dizer que toda vez que se comemora a Semana Santa, Judas volta a Jerusalém em espírito para refletir e continuar a sua evolução. Para a nossa conclusão, amigos, o que eu tenho a dizer é o que Paulo nos fala sobre o nosso corpo. Que o nosso instrumento de manifestação, seja onde for, é o templo da força divina, por intermédio do qual, associando corpo e alma, nos cabe a obrigação de aperfeiçoar-nos, aprimorando a vida na exaltação constante a Deus. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, como eu falei no início, todas as nossas religiões, cristãs ou não, que torna o homem melhor a cada dia, que transforma o homem em homem de bem, elas são válidas. E tudo aquilo que a gente aprende das nossas religiões em termos de amor ao próximo e o amor a si mesmo, e que o sofrimento são desígnios de Deus para o nosso crescimento, que são as consequências dos nossos atos impensados de existências passadas na nossa doutrina espírita, nós vamos transformar a sociedade num mundo melhor. Aos nossos irmãos que estão pensando em suicídio, fica a nossa palavra amiga de que nós nos compadecemos dos seus sofrimentos, estamos à sua disposição para um bom bate-papo e dizer a você que somos tão fracos, imperfeitos como vocês. Nós não somos melhores. Às vezes entramos em depressão, tristeza, né? Às vezes até pensamos. Mas vamos ter fé em Deus, porque Ele nos disse que não coloca fardos pesados nas nossas costas. Levantamos os nossos olhos para o horizonte, onde o sol nasce todos os dias e se põe. E a cada renascer, uma nova oportunidade de vida. Que Deus nos abençoe, fique com Deus e até a próxima segunda-feira, que nós estaremos aí com o nosso amigo Bruno. Não é o Bruno, não. Não é o Bruno. O Bruno é dia 25, eu esqueci. Mas na próxima segunda-feira teremos um novo amigo aqui falando sobre outro tema de suicídio. E eu convido você para estarem conosco, segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos, aqui na plataforma Facebook do Lar Espírita Maria de Nazaré. Boa noite a todos e um bom final de semana. Obrigado pela atenção e paciência. Tchau.